Olá! Usar luvas e máscaras de modo indiscriminado não significa garantia de higiene. O uso muitas vezes é motivado pelo desejo que um estabelecimento tem em comunicar que existe práticas de higiene, que existe zelo pela higiene do manipulador, e com isso muitas empresas obrigam os seus empregados ao uso sem qualquer critério técnico ou científico, simplesmente para aparentar que existe cuidados com higiene. Mas não é assim que funciona. Inclusive, isso pode ser perigoso, porque se não usar da forma correta, a contaminação microbiológica dos alimentos pode aumentar. E principalmente para quem é da área e para quem entende o fundamento disso, comunica o quê? Que o estabelecimento não sabe o que faz, certo? Entende que luvas e máscaras em quase nada contribuem para proteger os alimentos, se usado da forma incorreta. Então precisa usar de modo indicado, e eu vou explicar aqui no canal isso para vocês, certo? Luvas e máscaras, eles são um ambiente favorável à multiplicação de células de micro-organismos. Por quê? Porque eles formam microambientes dentro da mão, na máscara com a mão, né? Dentro da luva com a mão, na boca com máscara, formam microambientes úmidos e soma essa umidade ao calor do corpo. Então o ambiente é propício para a multiplicação de diversos micro-organismos. No caso das luvas, a nossa mão tem reentrâncias e às vezes uma mão calejada pode ser difícil de higienizar com um nível mais alto de eficácia, porque ali naquela pequena reentrância ali sobra alguma célula de micro-organismo viva, e essa com o tempo passar de poucos minutos, porque no instante de agora, dentro de um intervalo de 30 minutos onde existia apenas uma célula, e eu estou falando de uma célula, tá? Vão haver milhares delas em apenas 30 ou 40 minutos. Então, e nunca sobra só uma célula, certo? Sobram algumas. Então, precisa saber o que está fazendo. A questão de máscaras é igual, porque a boca umedece as máscaras e isso favorece ainda mais o crescimento dos micro-organismos. Portanto, se for usar quando indicado, teria que controlar o tempo de uso, que não pode ultrapassar 30 a 40 minutos, e teria que sempre ser precedido por uma lavagem seguida de desinfecção de mãos a cada troca de luvas, certo? E mesmo assim não iria ganhar nada, não haveria vantagem nesse procedimento, certo? O Dr. Enio Alves Silva Júnior, ele é autor desse livro aqui, Manual de Controle Higiênico Sanitário de Alimentos, um livro referência para quem trabalha com alimentos, tá? Ele nos traz assim, informações riquíssimas. Hoje eu vou falar sobre esse assunto. Então ele testou o crescimento de micro-organismos em alimentos antes e após a manipulação por pessoas com mãos apenas lavadas, com mãos lavadas mais a desinfecção ou antisepsia, o uso de um antisséptico, com luvas e com máscaras, certo? Então o que ele fez? Ele testou essas condições e amostrou micro-organismos patogênicos para alimentos. E os resultados que ele obteve são plenamente reproduzíveis. Eu mesma já tive a oportunidade de fazer várias vezes em alguns clientes e os resultados deles são plenamente reproduzíveis, certo? Então as máscaras não interferem absolutamente nada no crescimento das culturas, então não ganha nada com o uso de máscara. As luvas se mostram bastante ineficazes porque não crescem micro-organismos patogênicos em apenas 50% das amostras, ou seja, não resolve o problema. Está longe de resolver um índice de eficácia de 50%, não resolve o problema, certo? A aplicação de lavagem seguida de desinfecção de mãos é muito mais eficaz porque leva até 95%. Então, em 95% das culturas não crescem micro-organismos patogênicos. E fazendo a análise dos dedos dos manipuladores, com e sem luvas, o crescimento foi igual, certo? E em algumas pessoas com luvas, cresceu ainda mais e muito melhor, com muito mais qualidade, certo? Conclusão. A primeira conclusão é que as luvas e máscaras favorecem o crescimento de micro-organismos, ou seja, não se ganha nada com isso.
E o melhor procedimento de higiene de mãos, que é a lavagem seguida de desinfecção, é ainda o método mais eficaz. E segunda grande conclusão, os funcionários sempre vão trabalhar melhor sem luvas e sem máscaras. Isso é um desconforto, precisa ser usado apenas quando indicado, certo? Então, investe no treinamento, investe na capacitação e na conscientização das pessoas para o uso, para a aplicação correta da higiene de mãos, lavagem mais desinfecção de mãos. Vou falar sobre isso nos próximos vídeos, ok? Um beijo, até lá!